R$511.700.000. Esse é o valor que 10 organizações religiosas devem sozinhas para a União. Os números foram divulgados no início do ano pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A maior devedora é a Igreja Internacional da Graça de Deus, com um compromisso acumulado de R$144.100.000. A organização neopentecostal foi fundada em 1980 no Rio de Janeiro, como uma dissidência da Universal. Seu líder é o midiático missionário R.R. Soares, cunhado de Edir Macedo. É provável que você já tenha cruzado com ele enquanto zapeava pelos canais de televisão. A trilha sonora é inconfundível. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Em seguida, a lista traz a Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, a Igreja Mundial do Poder de Deus, o Instituto Espírita Nosso Lar e a Associação Vitória em Cristo. Fechando o ranking das 10 mais, estão o Centro Islã do Brasil, a Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, o Mosteiro de São Bento da Bahia e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Entidades religiosas desfrutam de imunidade tributária. A Constituição proíbe que União, Estados e municípios cobrem dessas organizações impostos sobre propriedade, renda e serviços. Elas não pagam IPTU ou IPVA, nem imposto de renda sobre as doações recebidas. A venda de artefatos religiosos como bíblias e velas também não é tributada. Mesmo assim, igrejas acumulam dívidas milionárias. Pelo menos 36 delas devem mais de R$1 milhão ao Executivo Federal. As obrigações correspondem principalmente a débitos com a Previdência Social e a compromissos trabalhistas. E isso sem contar o passivo tributário de empresas ligadas a elas. A Igreja Mundial do Poder de Deus, por exemplo, é a terceira no ranking das devedoras, com R$86 milhões acumulados. Ela foi fundada em 1998 pelo autodeclarado apóstolo Valdemiro Santiago, que mantém ainda mais dívidas com o fisco. A TV Rede Mundial, de propriedade dele, deve R$6 milhões em impostos. Você vai investir. Tem gente que pode investir 5 mil, 2 mil, 1.000, 500, 200, 100, 50. Todo mundo vai investir. Nós vamos tomar posse. Você já vai tomando posse aí, os de casa vão tomando posse, vão investir. É o socorro. A conta é mais que vencedora, está lá, porque é exclusiva da TV essa conta, da televisão. E vai direto para lá. Todos esses débitos contam da dívida ativa da União. Um compromisso é inscrito na dívida ativa quando não é pago espontaneamente no prazo legal fixado. Enquanto não é paga, a dívida é atualizada mensalmente pela taxa Selic. Em 2018, as obrigações da Igreja Internacional da Graça de Deus de R.R. Soares eram de R$85.300.000. Em agosto de 2019, chegaram a 127 milhões, segundo dados do Ministério da Economia, e alcançaram os R$144.100.000 em fevereiro de 2020. Atualmente, a Igreja Internacional possui 3.000 templos espalhados por 14 países. Além do Brasil, eles estão na Argentina, no Peru, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, nos Estados Unidos, no México, em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, no Japão e na África do Sul. A graça de Deus está em todo mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. A quantidade de entidades religiosas registradas na Receita Federal cresceu 72% desde 2005. Naquele ano, elas eram 14.539.
caíram para 10.965 em 2006, então subiram ano a ano até chegar a 20.572 em 2014. Em 2018, totalizaram 25.022. A arrecadação também subiu. Em 10 anos, ela se expandiu 38%. Em 2008, ela era de 506 milhões de reais. Caiu por 2 anos consecutivos, até 2010, quando atingiu 465 milhões. A partir daí, cresceu e alcançou os 605 milhões em 2017. Em 2018, deu um vigoroso salto, 701 milhões de reais. Ironia das ironias, boa parte dessa renda hoje vem de transferências do próprio governo, para o qual as igrejas devem. Em 2019, a União dispensou muitos recursos para financiar as chamadas comunidades terapêuticas, administradas por entidades religiosas que dizem tratar usuários de álcool e drogas. Foram 153 milhões e 700 mil reais. Mais que o triplo dos repasses feitos em 2018, de 46 milhões e 100 mil reais. Esse dinheiro custeou 496 desses centros, ou 25% das comunidades terapêuticas existentes no país. Ao todo, elas são 2.000, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O valor transferido a esses grupos em 2019 foi quase o mesmo que bancou o funcionamento dos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, especializados em saúde mental. Não é o que afirmam os estudos e relatos a respeito. Uma reportagem publicada pelo site The Intercept Brasil em maio de 2019 diz: nas mais de 20 entrevistas feitas para essa reportagem, frequentemente familiares de usuários apontaram as comunidades terapêuticas como a opção que resta, mas não há evidências de que o tratamento que elas oferecem realmente funcione. Embora o governo continue injetando dinheiro nesses espaços, não há números que mostrem que essa verba está, de fato, servindo para a recuperação de dependentes. O psiquiatra e professor da Unicamp, Luiz Fernando Toffoli, também fez uma avaliação das comunidades terapêuticas, em entrevista ao Nexo Jornal. Ele disse: a existência de um serviço com esses preceitos não tem nada de errado. O problema é que isso vem a reboque do proselitismo religioso, catequização, de uma força política conservadora vinculada a esse proselitismo, aliada a uma falta de fiscalização, o que pode fomentar abuso sistemático de direitos humanos. Ou, para usar uma palavra mais popular no momento, é doutrinação mesmo. Em 2013, a revista norte-americana Forbes, habituada a ranquear ricaços, estimou a fortuna dos pastores evangélicos mais endinheirados do Brasil. Alguns deles também são os líderes das organizações religiosas que mais devem hoje. Naquele ano, a fortuna de R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, já era de 255 milhões de reais. Ou seja, já naquela época, sua fortuna era 77% maior do que a dívida que a igreja dele acumula hoje. Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, possuía em 2013 450 milhões de reais. Ou mais de 5 vezes a dívida de sua igreja atualmente. O casal Estevam e Sônia Hernandes, da Renascer em Cristo, era dono de 130 milhões de reais em 2013. Mais de 4 vezes a dívida da igreja liderada por eles hoje. Naquela época, o pastor mais rico do Brasil, segundo a Forbes, era Edir Macedo. Claro, sempre ele, com impressionantes 1 bilhão e 900 milhões de reais. Em 2014, Edir Macedo inaugurou em São Paulo o Templo de Salomão, que pretende ser uma réplica do templo de mesmo nome descrito na Bíblia. Uma obra faraônica que custou 680 milhões de reais. Para a construção, o bispo importou 40 mil metros quadrados de pedras de Israel, o equivalente a 4 campos de futebol. Tudo, claro, com isenção fiscal, sem pagar imposto. Quer dizer, prosperidade na saúde, prosperidade na alma e prosperidade econômica. Então, é direito nosso requerer de Deus a plenitude
da vida, a prosperidade. Em 2017, as entidades religiosas quase conseguiram a anistia total de suas dívidas milionárias com o governo, por meio do Refis, o Programa de Recuperação Fiscal. A medida acabou derrubada pelo Senado. Mas em 2019, Jair Bolsonaro flexibilizou a prestação de contas dessas organizações, o que favorece fraudes. E no início de 2020, o presidente pensou até mesmo em subsidiar as contas de luz dos templos religiosos. O pedido tinha sido feito pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, que é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele justificou: como o templo só usa energia em horário de pico, à noite, só fica naquela faixa de consumo do vermelho, e aí acaba pagando uma sobretaxa na energia. Senhor, perdoai as nossas dívidas. O reino dos céus pertence a quem pode mais e chora menos. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente agradece ao Mola Feia, esse cachorro que não é um pastor, mas que, como você pode ver aí, tem dinheiro.